Reinaldo Azevedo não decepciona e fala besteira mais uma vez, agora sobre o caso Araçatuba. Eu sou o moleque pistola e tenho um grave problema, o de falar a verdade doa a quem doer. Eu tenho essa mania. Aqui tem coragem. Bora pro vídeo. Olha, meu parça, eu te confesso que eu ia fazer um vídeo sobre outro assunto hoje, mas depois que eu vi esse vídeo eu fiquei tão indignado que eu resolvi fazer sobre ele, Reinaldo Azevedo. Olha aqui essa matéria que ele fez, tá? No dia de ontem, no dia 30, e vamos analisar a fala dele e perceber o quanto que esses jornalistas eles estão descolados, né, da realidade. Então, para começar, vamos ver aqui, ó. Você já começa vendo quantas visualizações tem, tá? 9.370 visualizações. Por que eu tô levantando essa questão da visualização? O Reinaldo Azevedo, ele é um cara que tá na grande mídia há muito tempo. Ele já trabalhou na Veja, ele já trabalhou na Folha, ele já trabalhou na Jovem Pan, que é a maior rádio do Brasil. Enfim, várias. Agora tá na Band. Ou seja, é uma pessoa que tem muita visibilidade, mas mesmo assim, ó, apesar de toda a visibilidade que ele tem, já teve na carreira, hoje, olha quantas visualizações ele pega em um dia. Não pegou nem 10 mil visualizações. Sabe por que isso? Porque ninguém compra o discurso dele. O que ele fala não tem conexão com o povo. Não tem conexão com a realidade. Por isso, ó, você vê comentário desativado, né? Você vê que não é bem visto mais. Ninguém leva a sério, certo? Eu tenho poucas visualizações porque eu sou um youtuber novo, né? E nunca tive na grande mídia, né? Tô há pouco tempo aqui. E, para ser honesto, eu entrei nessa seara exatamente pelo fato de que os jornalistas, né? A grande mídia, o trabalho de jornalismo do Brasil morreu, tá morto. E eu, que sou formado em Direito, não sou na área jornalista, tive que vir fazer uns vídeos para ver se as pessoas acordam um pouco para o que realmente está acontecendo no Brasil. Coisas como esse Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães não têm feito, eles estão descolados da realidade. Então, tendo feito essa introdução, tá, sobre quem é Reinaldo Azevedo, bom acrescentar também que eu já acompanho os vídeos dele, achei que ele era um cara realmente liberal, um cara de direita. Quando ele atacava o PT, né, falava algumas verdades sobre o Lula, e depois eu tive uma grande surpresa. Porque quando o Reinaldo Azevedo descobriu que não iam votar no PSDB, aí que eu descobri que ele era um partidário do PSDB, né? Não que seja, que faça parte, né, dos quadros ali do eleitorado do PSDB, mas ele sempre advoga a favor do PSDB nos discursos dele. Quando eu vi que ele estava criticando o Bolsonaro, disse que era uma direita chucra, aí eu comecei a falar, vixe, esse cara não é de direita não, esse cara é PSDB. Pra quem não sabe, PSDB é da esquerda, tá, galera? Não se engane não. Então, a partir desse momento eu comecei a abrir meu olho, né, pro Reinaldo Azevedo. E não por acaso ele continua sempre passando pano pro povo do PSDB, tá? Você vai ver isso aqui. Vamos começar ouvindo os fatos, o que realmente aconteceu, e depois a gente vai analisar as falas, né, do Reinaldo Azevedo. Bora lá. Depois eu quero falar de fuzil de novo, vai lá. Quase 400 policiais ainda trabalham nas buscas pelos criminosos que atacaram 3 agências bancárias e levaram terror à população de Araçatuba, no interior de São Paulo, numa ação cinematográfica. Durou cerca de 2 horas e ocorreu durante a madrugada, terminando com pelo menos 3 mortos, sendo eles 2 moradores da cidade e um desses bandidos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a quadrilha, que estava fortemente armada, chegou a atacar bases da Polícia Militar, bloqueou os acessos ao município e usou moradores como escudo humano. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos circulando com pessoas amarradas no teto e também no capô. Não, nós vimos um negócio pavoroso, as pessoas amarradas no teto, capô, grupo de pessoas andando num grau de violência inédito, um negócio horroroso, a cidade parou, foi um troço... espalharam explosivos pela cidade com sensor de movimento. Um rapaz perdeu os 2 pés, um ciclista, me parece, né? Com a explosão de um deles. Pelo menos 20 desses artefatos. Um negócio, mina, você imagina, bandido espalhando minas explosivas pela cidade.
Usaram um drone para conseguir saber também a movimentação da polícia, para monitorar os carros que participaram da ação. Numa escalada de profissionalização do crime evidente. Né? O que o governador falou? Pois é, galera, aqui o que ele falou foi dado os fatos, né? O que começa a ficar estranho é a forma como ele interpreta esses fatos. Até aqui, tudo que ele falou eu concordo, né? O crime tem aumentado, então o que tem que ser feito? Só que agora você vai ver como ele interpreta esses fatos da pior forma, do ponto de vista político. Assim, de uma forma assustadora. Parece assim que o cara não estudou, não entende nada como funciona a política, como funcionam as leis. Olha só o que ele vai falar, fica ligado. João Dória afirmou que mobilizou uma força-tarefa das polícias, das polícias para prender e punir ele vai falar do governador agora. Né? O que o governador falou a respeito? João Dória afirmou que mobilizou uma força-tarefa das... Para quem não sabe, tá, isso aconteceu em Araçatuba. Araçatuba fica em São Paulo, né? Cujo governador do estado é o João Dória, do PSDB. Repara bem, espia. Polícias para prender e punir a quadrilha responsável por esse mega assalto em Araçatuba se manifestou pelas redes sociais e escreveu o seguinte: as cenas de terror vivenciadas pela população de Araçatuba não ficarão impunes. 2 criminosos foram presos e um terceiro foi morto em confronto com a polícia. Há uma grande força-tarefa envolvendo 380 policiais e 2 helicópteros Águia para prender e punir os responsáveis. Olha aqui, enquanto eu falo isso, Valeu Bene, acha de novo a apologia que o presidente fez aos fuzis. Agora ele vai começar a defecar pela boca. Antes dele falar isso, você repara que o governador do estado é o João Dória. Ele perguntou o que o João Dória ia fazer. E o João Dória falou que vai movimentar isso, vai colocar a polícia fazer isso e aquilo. Mas o que o João Dória fez pela polícia até agora? E isso, o nosso amigo aqui, o Reinaldo Azevedo, ele não levanta essa questão, né? Ele é o governador do estado, ele fez N promessas quando ele se elegeu, né? Antes de se eleger ali na campanha, ele prometeu o mundo para a polícia, tá? E aqui eu separei algumas reportagens para você ver como tá a polícia de São Paulo, coisa que o Reinaldo Azevedo jamais vai fazer. Fico pistola, galera, quando eu vejo isso, tô um pouco irritado, mas vamos lá. Repara, começa aqui, ó. Olha aqui, lê a chamada da matéria, repara. Você tá vendo? Polícia Civil de SP perde 1.400 agentes em 2 anos de sindicato. Entidades criticam redução e cobram promessa de campanha do governador João Dória do PSDB de investir na segurança pública. Poderia seguir aqui com a matéria, mas eu nem vou, tá? Só para você ver a chamada, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu tenho outras coisas para mostrar também, ó. Em São Paulo, o que está acontecendo? Suposto plano para fechar 15 delegacias de São Paulo preocupa policiais. Delegado-geral e SSP dizem que não há nada concluído. Ou seja, estão querendo fechar delegacias em São Paulo. Era assim que estava o governo de São Paulo, né? No que tange a polícia, no governo de João Dória. Estava nesse padrão aí, tá nesse pé. Agora o João Dória quer agir, né? Estranho. E o que eu quero levantar aqui a tua atenção? Pessoas como o Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães, né? Agora o rapaz lá da Jovem Pan também, que ele sabe o que ele fala. Ele manipula as narrativas intencionalmente, tá? Não é ignorância não, ele sabe. Agora que ele tá numa briga com o Bolsonaro, ele tá também no timezinho do João Dória. Apesar dele querer esconder isso a todo custo, né? Porque quem não sabe, tô falando do menino Marinho, né? Ali, enfim, que vive dando xerique, briga com todo mundo, né? E do Dória ele não dá um pio, meu amigo. Mas enfim, voltando. A China, ela tem investido muito dinheiro nas grandes empresas de comunicação aqui no Brasil. Muito, eu separei aqui algumas reportagens, tá? Por acaso, esse Reinaldo Azevedo, ele trabalha na Band, tá? Trabalha na Band, e a Band tá com um acordo enorme, tá? Com a China comunista, tá bom? A mesma China em que o Dória tá abrindo escritório lá na China, né? E fez todo esse lobby, né? Pela picadinha, né? Que veio lá da China. Você percebe, começa a conectar os fatos. O mesmo Dória, ele aumentou o dinheiro que vai ser destinado às comunicações ali em São Paulo para o salário gordo de quem? Vera Magalhães, que também nunca questiona nada do Dória, só fala mal do Bolsonaro.
Tá começando a ficar claro? Vocês percebem como o jornalismo do Brasil morreu a ponto de eu, que nunca trabalhei com isso, não sou da área, tenho que vir, eu me sinto na obrigação de vir falar para que vocês despertem, né? E não por acaso, os youtubers da direita, os que estão há mais tempo aí, na antiga, que agora estão sendo censurados, né, pela nossa Suprema Corte, eles em um dia pegam 80 mil visualizações, pessoas que nunca foram vistas antes. Pegam 80 mil visualizações e aí o Supremo vem e censura. E Reinaldo Azevedo, que tem todo o aparato da grande mídia e está na grande mídia há anos, em um dia não pega nem 10 mil visualizações. Certo? Você percebe, começa a ficar claro o que está acontecendo. E eu te peço, né, eu que sou novo aqui no YouTube, que estou começando agora nessa jornada, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, tá? Para que muitas pessoas tenham acesso a essas verdades. Curte o vídeo, me ajuda a crescer e a ter mais visualizações que o Reinaldo Azevedo, o que também não é muito difícil, mas eu conto contigo, me ajuda aí nessa empreitada. E vamos seguir aqui, eu vou mostrar aqui as reportagens, vamos lá, tá bom? Olha aí, ó. Band fecha acordo com TV estatal chinesa. Contrato prevê produções. Não vou comprar, né? Da Folha, lógico que eu não vou comprar, mas você já viu a chamada aqui. Seguindo. Revista Oeste. Jornais brasileiros recebem patrocínio da ditadura chinesa. Partido Comunista injetou dinheiro em publicações nacionais conforme documentos do Departamento da Justiça dos Estados Unidos. Então você está vendo que, de fato, tá? A China está investindo dinheiro nessas grandes mídias que estranhamente falam mal do Bolsonaro, assim, inventam, elas produzem fake news alocadamente. Ontem mesmo vocês viram aí uma repórter da CNN falando, né, que essas manifestações do dia 7 de setembro, o pessoal da direita vai armado. Da onde ela tirou essa informação? Como ela pode comprovar isso? Mas ela afirmou categoricamente. Vocês percebem? E isso aí o STF não vai fazer nada, tá bom? Seguindo aqui nas reportagens, vamos seguir. Repara. Dória inaugura escritório na China e comemora acordos e investimentos conquistados. Aí você pode dizer para mim, mas o Bolsonaro também tem vários acordos com a China. Olha, a gente tem que vender para todo mundo, certo? Mas sem fazer um lobby desesperado, entendeu? E a China, ela fez esses acordos com a Dilma na época do PT. E agora o Bolsonaro está honrando os acordos feitos por uma esquerdista. A gente tem que focar, né, em fazer bons negócios, não importa a bandeira, diferentemente do que o PT fez, né? Fazendo porto em Cuba, né? Construindo, né, metrô em outros países socialistas aí, colocando tudo no bolso do brasileiro, né? O brasileiro que vai pagar essa palhaçada. Agora, será que essa ligação com o Dória realmente está ligada a investimentos conquistados? Ou será que tem outras coisas por trás, né? Ele que é do PSDB, que é de esquerda, né? E a gente viu que a China, que é uma ditadura comunista, tem investido dinheiro nas grandes mídias. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir aqui, vamos voltar para o nosso amigo Reinaldo Azevedo, falando aqui as barbaridades dele. Deixa eu dizer uma coisa. Eu, obviamente, não estou culpando o Bolsonaro por isso que aconteceu. Eu não estou culpando a rigor ninguém, a não ser o sistema brasileiro. Repara no que ele está falando. Ele não está culpando o Bolsonaro, mas já ele vai meter o pau no Bolsonaro. Essas contradições desse pessoal socialista que não dá para conceber, certo? Olha o que ele vai falar agora. Sistema brasileiro de contenção ao crime. Voltar aqui um pouquinho, repara. De contenção ao crime. Eu não estou culpando a rigor ninguém, a não ser o sistema brasileiro de contenção ao crime, que está se mostrando ineficaz para combater esse tipo de coisa. Pois é. Agora, a realidade dos fatos, tu não fala, né, Reinaldo Azevedo? Quem são as pessoas que estão querendo fazer leis que realmente vão prender os bandidos e manter os bandidos na cadeia? É a direita chucra que você fala que faz esse projeto de lei. O Bolsonaro mesmo fez uma pena, ele fez uma proposta de lei, né, não foi para frente, lógico, pelos esquerdistas, que queria aumentar, agravar a pena para estupradores, por exemplo. Maria do Rosário, esquerdista, ela foi a primeira a ser contra e ela se diz a favor das mulheres, né? A mesma coisa no caso do Champinha. O Bolsonaro também fez um projeto visando aumentar a pena para esses menores infratores, menor de idade. Passou dos 12 anos de idade, já sabe o que faz, né? Mas a esquerda também foi contra, dizendo que eles não sabem o que fazem, mas ao mesmo tempo a esquerda quer que essas jovens crianças já possam ter autonomia para dizer, mudar de sexo, fazer uma cirurgia, né? Enfim, essas hipocrisias tu não fala, né, Dória? Dória, ó, tu não fala, né, Reinaldo Azevedo? As hipocrisias do Dória, essas coisas você não fala. Isso que, assim,
Tira do sério, entendeu? Cara, um homem, né, da tua idade. Vamos ver aqui, até separei, ó, Reinaldo Azevedo, tá? Olha quem é, José Reinaldo Azevedo e Silva, um jornalista político brasileiro de orientação política neoliberal. Sei. Atualmente Reinaldo é colunista no jornal Folha de São Paulo, nem sei se é ou não é. Olha a idade dele. Segundo aqui o Wikipedia, 60 anos. Podia ser meu avô, falando umas besteiras dessas, sem visão política aprofundada. É de se assustar, é de se assustar ver isso. Pra quem não sabe, eu sou um ex-esquerdista, tá? Já fui esquerdista. Quando você começa a comparar e estudar política de forma aprofundada e comparar o que a direita fala com a esquerda e chocar, quando você chega na realidade, não tem como você continuar na esquerda. Mas parece que o Reinaldo Azevedo só vê as informações, né, dessa turminha do PSDB, que ele diz ser de direita, né? Não é de jeito nenhum. E assim, o que me choca, quando você vê o imitador de focas, né, o Filicho, o imitador de focas, pô, ele é um cara que ele é não tem visão, não tem visão de política. Faz sentido ele falar todas aquelas besteiras lá porque ele não pesquisa. Mas pô, um cara que já escreveu livros, né, como Reinaldo Azevedo, um cara que já tem sexagenário, não ter visão de política, passar pano nesse nível para quem é o real responsável por isso, que é o Dória, que é a esquerda, ele quer vir atacar quem? Bolsonaro. Vamos continuar aqui ouvindo as loucuras desse senhor. Agora, olha aí, o presidente está tomando uma viola num fuzil, e também acha o videozinho mesmo que ele fala, a Beleza. fala dele sobre os CACs, né? Olha lá. Homem armado jamais será escravizado. E esse gritinho, hein? E esse... Reinaldo, você não tem tantas coisas assim pra criticar o Bolsonaro, afinal de contas ele não tá comprando partido, né, não tá desviando dinheiro, aí o que sobra pra criticar ele? O grito que ele dá, né? Ai, galera. Homem armado jamais será escravizado, os CACs estão comprando fuzis, os bandidos também estão comprando fuzis. Os bandidos também estão comprando fuzis. Vocês imaginam a sociedade ideal do Bolsonaro? Seria aquela em que então todo mundo estaria com fuzil e quem sabe lá de cima das janelas, sei lá onde, a população enfrentasse com fuzil os próprios bandidos. Um idiota ou um desavisado tenderia a dizer, pronto, estaria tudo resolvido. Todo mundo com fuzil enfrenta a bandidagem. Não, Galera, não, é muito difícil. Vocês ouviram o que ele falou aqui, né? Ele chamou de idiota todos aqueles que são a favor do armamento do cidadão de bem. Essas pessoas são idiotas pro gênio Reinaldo Azevedo, um homem de 60 anos que não sabe o básico, certo? Do desarmamento. Não sabe o básico de como funciona a sociedade. O Reinaldo Azevedo, o gênio que não tem visualização no YouTube, que desativa os comentários, porque o cidadão, quando vê o que você fala, ele vai falar mal ali nos comentários, com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Por que nos Estados Unidos o índice de criminalidade é muito menor nos estados em que o cidadão de bem tem porte de arma? Por quê? Você sabe me dizer? Qual o motivo? Existe uma coisa que chama instinto de sobrevivência, né? Instinto de autopreservação que todo mundo tem, inclusive o bandido. O bandido não quer ser morto. É simples. Então, se ele sabe que as pessoas vão estar armadas, ele já automaticamente está desencorajado, tá bom? A cometer crimes. É só você comparar, vai ver. Inclusive, nos lugares onde tem esses atentados, onde pessoas desequilibradas elas vão e atiram em pessoas nas escolas, em cinemas, são exatamente em lugares lá nos Estados Unidos onde você não pode andar armado. Então o cara vai lá com arma porque ele sabe que não vai estar ninguém armado. Você não vê esses incidentes acontecerem onde qualquer um pode estar armado, porque o cara vai levar um tiro rapidinho. Então, assim, um homem de 60 anos, cara, não sabe isso, não tem noção disso. Isso é uma coisa debatida em nos debates mais simplórios, que tem todo mundo sabe disso, e você ignora isso. É de assustar como está o nosso jornalismo. Segundo, você falou que,
As pessoas de bem vão comprar e os bandidos também vão comprar. Meu amigo, tu acha que bandido ele compra arma no mesmo lugar onde um cidadão de bem vai comprar? Que é ali com a assinatura da Polícia Federal e tudo, com o delegado em cima olhando? Olha, no México, eles fizeram essa tua ideia que tu tem, né? É só você ver os fatos que já aconteceram na história e você não vai pensar dessa forma, mas você não faz isso, Reinaldo. Essas ideias já foram implantadas no México. Eles desarmaram totalmente a população. Sabe o que aconteceu? O México, os bandidos, eles começaram a fabricar armas. Eles estavam com dificuldade de comprar armas fora no tráfico, conseguiam comprar, mas começaram a fabricar. Então ninguém impede o bandido de comprar uma arma. O que tira o medo do bandido é exatamente o cidadão de bem que vai se defender com a arma, porque a polícia ela não é onipresente, apesar de eu achar que tu deve pensar isso, né? Que a polícia ela é onipresente, que nem Deus, ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Até o policial chegar, o cidadão ele precisa se defender de alguma forma. É difícil alcançar. Não, meus amigos, vocês estão me ouvindo. É difícil alcançar esse raciocínio. É difícil. Um homem que trabalhou já escreveu livros. E continuando no que você falou, né, sobre essa questão do armamento, chamando as pessoas que são pró-armamentos de idiotas, será que o idiota não é você? Você já parou para analisar isso? E outra, você disse, quer dizer então que o cidadão de bem vai enfrentar pela janela dele, armado, os bandidos? Olha, pelo que as informações que a polícia tem agora, foram 20 pessoas que estavam atuando nessa quadrilha, 20 pessoas em Araçatuba, tentando assaltar esses 3 bancos aí, desafiando inclusive a polícia. Eu vou te mostrar aqui uma informação, tá? Básica também. É uma frase, tá? Que é atribuída ao general japonês em Pearl Harbor, que ele fala que debaixo, atrás de cada pedaço de grama, tem um rifle, dando a entender que o povo japonês ele sabia que se ele fosse avançar com as tropas após destruir ali Pearl Harbor, ele sabia que o cidadão americano ia estar armado. Sendo fiel sempre com as informações, essa frase desse general japonês, ela não existe nos diários ali do general japonês. Não tem essa frase lá, da grama, atrás de cada grama tem um rifle. Não tem essa frase. Aí o que acontece? Alguns portais de esquerda vêm e falam que é fake, né? Que isso não aconteceu. Eles só não falam que, de fato, apesar dessa frase não estar lá desse jeitinho que foi colocado no filme Pearl Harbor, né? E o que é atribuído aí na internet, de fato, o general japonês, no seu diário, ele deixa bem claro que, de fato, era para os soldados japoneses, se fossem, né, entrar, né, no território japonês no solo, não seria como foi nos conflitos com a China, em que o povo chinês estava totalmente, era um povo pobre e desarmado. Ele sabia que muitas pessoas, muitos cidadãos americanos tinham porte de arma e sabiam como utilizar. Então ele sabia que o exército japonês não tinha que ficar apenas preocupado com as forças armadas americanas em terra, mas com todo cidadão brasileiro, com todo cidadão americano. Todo cidadão americano era um soldado em potencial. Isso está claro no diário desse general. Está claro no diário dele. Só que isso, que é uma preocupação de um general que tem forças armadas bélicas, ele estava preocupado. Tu acha que 20 quadrilheiros, 20 pessoas numa quadrilha não vão ter medo das pessoas portando armas de grosso calibre? Tudo isso, tu ignora, né? Mas tu é o sábio, né? Assim, eu fico de cara, como uma pessoa tão despreparada pode estar trabalhando na grande mídia. E não me assusta o fato da STF, né, estar agindo dessa forma contra os youtubers de direita, porque esses sim estão abrindo os olhos e a mente das pessoas para a verdade. Vamos seguir aqui nessas loucuras que Reinaldo Azevedo está falando. É que aí então a bandidagem subiria a escala da sua própria organização criminosa. E assim iríamos. Uma sociedade em guerra permanente. Tem que parar de novo, né? Não tem jeito. Uma sociedade em guerra permanente. Você está dizendo então que se o cidadão de bem começar a se armar, a gente vai estar numa guerra constante. Hoje, com o cidadão de bem desarmado, graças ao governo Lula, né? Se você não sabe, os números de morte por armas de fogo no Brasil se comparam aos da guerra no Afeganistão. A gente já está numa guerra, meu caro Reinaldo Azevedo, meu senhor tão estudado, a gente já está em guerra e em que só o cidadão de bem está desarmado. Acorda para a realidade, por favor, meu senhor. Voltando. Pistola, galera. O que nós precisamos é de um Estado eficiente
e não temos, aparelhado e não temos, com inteligência o bastante para enfrentar essas coisas e não temos, que possa impedir essas armas pesadas de chegar aos bandidos. Pois é, o grande gênio, grande sabedor e conhecedor da política, deixa eu te perguntar, por que você não completa a frase? Nós não temos uma polícia preparada, nós não temos um contingente de policiais para enfrentar isso, nós não temos um bom aparato para enfrentar esse tráfico de armas. E por que você não fala que a razão disso é o João Dória, que está deixando a polícia numa situação precária, não está contribuindo em nada com a polícia, os policiais estão desistindo de ser policial em São Paulo, tamanha precariedade do que eles têm visto, né, do que eles têm recebido de apoio do governo de São Paulo. Por que você não fala isso? É difícil alcançar esse raciocínio, Reinaldo, me fala. Assim, é algo incompreensível. Uma criança de 12 anos vendo esse vídeo está entendendo o que eu estou falando, e você não entende. Por quê? Aí sim. Esses fuzis não foram vendidos aqui. De onde vieram? Como entraram? Os fuzis que circulam por aí na mão de criminosos, seja o narcotráfico, seja as milícias, que hoje também traficam. Como é que Pois é, e o Dória, onde entra nisso, hein? Gênio. se impede a chegada deles? Em vez disso, nós temos um governo que quer facilitar a entrada deles. Esse é o ponto. Eu não vou repetir o que eu já falei, né? Bandido não compra arma em lojas legalizadas, que vendem arma e faz o registro de quem comprou, que vai ter a apuração da bala, de onde saiu a bala é dessa arma, quem comprou a bala. Bandido não compra arma em loja legalizada, quem compra é o cidadão de bem. Quem que é o burro? Quem que é o burro nessa história? E depois acabam caindo na mão de bandidos. E isso nada tem a ver com autodefesa. Isso apenas é a indústria da morte. Bom, depois a gente vê, né, esse trabalho primoroso, né? O que nos resta fazer para esse nobre senhor, né, chamado Reinaldo Azevedo? O que a gente Jair pode Bolsonaro fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Você é um gênio, Reinaldo Azevedo. Você, esses jornalistas de esquerda aí, Miriam Leitão, Vera Magalhães, a gente tem que bater palma pro tamanho da genialidade de vocês. Vocês não enxergam um palmo na frente. Se vocês pesquisassem um pouquinho, vocês iam perceber por que a esquerda é contra o armamento do cidadão de bem, porque é assim que se impõem ditaduras. Olha o que está acontecendo com a Venezuela lá. É por causa que o povo não está armado. Então não existe nenhuma frase mais verdadeira do que essa do Bolsonaro. O povo armado jamais será escravizado. E é fato. E é fato que bandido, assim como todo ser humano, tem medo de morrer. Nenhum deles quer morrer. Eles querem ganhar o dinheiro fácil e curtir a vida. É isso que eles querem. Eles estão dispostos a colocar a vida de outras pessoas em perigo. Se eles sabem que elas estão desarmadas. Agora, se elas estão armadas, eles rapidinho... Pode procurar no YouTube o que tem de motoqueiro aí quando vê o cara armado, o motoqueiro... Aquela duplinha que anda, o motoristazinho da moto, né? O piloto e o bandido atrás. Eles dão meia volta e voltam. Agora, o que faz o mal pro cidadão de bem é ele tá armado. É isso que é o podre da sociedade. Não é o João Dória que deixou a polícia à míngua, né? Tem que ficar pistola mesmo. Se você vê esses absurdos e você não fica pistola, olha, desculpa falar, mas você merece viver num país decadente. Vamos acordar, galera. Você que tá me vendo aí do outro lado da inteligente, você tá entendendo a realidade dos fatos. Mesmo você que é esquerdista, você tá vendo que as coisas não batem, né? Não é bem como esses jornalistas da esquerda falam. Peço, por favor, compartilhe, me ajuda a crescer, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, meu parça. E curte esse vídeo. Por hoje é isso, quase não chegamos vivo no final do vídeo, né? Tamanha a indignação que vem no peito, mas chegamos, ó. E é isso que eu acredito, não é na CBF não, é no Brasil, um Brasil diferente. Conservadores, não desistam. Por hoje é isso, tamo junto, abraço.